Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. No domingo ontem, nós fomos convidados a participar das alegrias do reino, da festa do reino. Convidados todos a participar desta festa, somos convidados a assumir o propósito com a festa, revestindo-nos das vestes da salvação, que é justamente a prática das boas obras. Deus nos convida. Nós precisamos abrir o coração para participar bem desta festa, que é a salvação de Deus em nossas vidas, e esta é a veste da salvação. As boas obras que, em resposta ao amor de Deus, nós praticamos. Que continuemos firmes neste propósito, de revestir-nos das boas obras, da veste da salvação, para poder participar das alegrias do reino, para participar de tudo de bom que Deus prepara e deseja para cada um de nós. Vamos acolher com muito carinho o Evangelho, abrindo nossas vidas para escutar essa palavra santa que está em Lucas 11, de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ele veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, devemos abrir cada vez mais o coração para esta palavra santa de Deus em nossas vidas, para os seus ensinamentos. E nós somos chamados a pensar no que Jesus diz no Evangelho de hoje, quando ele diz: olha, essa geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E se no tempo de Jesus essa busca por sinais estava presente, também no nosso tempo nós vamos encontrar muito isso. As pessoas que querem ter sinais para poder acreditar em Jesus, acreditar em Deus. E não percebem muitas vezes que o grande sinal, a grande mensagem já foi dada. É o próprio Deus, é o próprio Cristo, o sinal eficaz, o sinal que deve ser acolhido por nós e que vai de verdade, se a gente acolhe, tocar o nosso coração, transformar as nossas vidas. Então nós precisamos estar atentos para ouvir esse chamado de atenção que Jesus faz, para que nós não entremos nesta dinâmica de ficar querendo ver sinais extraordinários para poder acreditar, mas que acolhamos aquele que é o sacramento de Deus, o sinal de Deus no meio de nós, ou que é o próprio Deus, Jesus Cristo. Acolhamos a Ele e deixemos que Ele de verdade exerça em nossas vidas o seu reinado, o seu senhorio, para que o seu sinal, o que Ele é, sinal da graça amorosa de Deus, possa encontrar de verdade lugar em nossas vidas, em nosso coração, morada em nossa existência. Aí Jesus, ele vai dizer justamente isto: nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem será um sinal para essa geração. Então, qual é o sinal que Jonas foi? Era um sinal que convidou à conversão. A gente, olhando para aquilo que aconteceu com Jonas, nós vamos ver que ele passou na cidade dos ninivitas, em Nínive, e passou chamando a atenção do povo, a mandato de Deus, dizendo: olha, vocês precisam mudar de vida, precisam se converter, estão fazendo muitas coisas erradas. Se não se converterem, vocês vão ter as consequências desse mal que estão praticando. Jonas, então, foi esta presença que passou no meio do povo e que, passando no meio do povo, fez um convite à conversão. Jonas, no primeiro momento, resistiu a essa missão que Deus estava lhe confiando, mudou de caminho, passou por momentos difíceis, por turbulências, por tempestades,
E aí, chamado novamente por Deus, ou lembrado do chamado, ele vai até Nínive, cumprir a missão que Deus havia confiado a ele, de anunciar a salvação para aquele povo e convidá-lo à conversão. E Jonas foi um sinal no meio daquele povo, porque as pessoas ouvindo aquilo que Jonas estava dizendo, olhando para ele e assumindo o compromisso que ele convidava a ser assumido e ele convidava em nome de Deus, eis que as pessoas se converteram. O texto vai dizer que desde os mais velhos, o rei, até os animais fizeram penitência. Para dizer, foi um sinal eficaz que de verdade converteu os corações, ou que fez os corações das pessoas, a vida das pessoas entrarem neste processo de conversão. Então Jonas foi esse sinal que convidou ao bem. E Jesus é justamente este sinal, agora um sinal mais eficaz, porque não é mais um profeta que até foi desobediente a Deus, que vem para poder fazer um anúncio. Não é um profeta que vem para dizer o que deve ser feito, mas é o próprio Jesus, que vem no meio do povo, que assume a nossa humanidade e que vem justamente para poder fazer esse bonito resgate da pessoa humana, da imagem e semelhança que cada homem e cada mulher tem com Deus. Então Jesus é o sinal eficaz, é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Então nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, assumir verdadeiramente esta presença de Jesus como presença que faz a nossa vida ter cada vez mais sentido. E sendo uma presença que se faz assim, nós precisamos estar atentos para o que ela nos convida, que é justamente nos convida a viver uma vida em comunhão com o próprio Senhor, viver uma vida segundo o jeito de Deus ser, viver uma vida, como nos lembrava o Evangelho de ontem, do domingo, viver uma vida revestido por aquilo que o Senhor nos pede, pelas obras boas, pela prática do bem, como resposta mesmo a este sinal eficaz que é Jesus, Deus conosco, que faz a experiência de convidar-nos e de nos dar força para poder seguir os seus passos, para seguir o caminho que Ele nos propõe. Então, que nós, neste tempo que nos é favorável, que nos é dado aqui nesta existência, possamos acolher este convite que Deus faz a cada um de nós de nos deixar guiar por Ele e de contemplá-lo como o nosso Deus e Senhor e deixar que o sinal que Ele é, da bondade misericordiosa de Deus, transforme a nossa vida e nos leve sempre a assumir o propósito de sermos melhores. Que venha generosa a bênção de Deus sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço.